Olá, colegas. No vídeo anterior, nós falamos da abrangência da lei com relação às entidades que integram a administração pública na condição de empresas públicas, sociedade de economia mista ou suas subsidiárias. Todavia, a lei, nos parágrafos desse mesmo artigo 1º que trata dessa abrangência, traz regras de extensão e estende para algumas instituições que não fazem parte da administração pública a obediência total ou parcial aos dispositivos da lei. Em primeiro lugar, eu quero chamar a atenção ao parágrafo 5º desse artigo 1º, que inclui na lei as empresas, as sociedades, mesmo que de propósito específico, que sejam controladas por empresa pública ou sociedade de economia mista abrangida pelo caput do dispositivo. Vejam só, se uma empresa pública ela controla uma instituição privada, e isso não transforma automaticamente a instituição privada numa outra empresa pública ou numa sociedade de economia mista. Entretanto, essa instituição privada vai se sujeitar aos ditames da lei 13.303 que estamos estudando. Da mesma forma, a lei de responsabilidade das estatais cria uma regra relativa às empresas estatais dependentes. Aqui eu quero chamar a atenção ao seguinte: esse conceito, estatais dependentes, é um conceito que consta lá do artigo 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal. A ideia básica é a seguinte: quando o Estado, por exemplo, ele compra a maioria das ações com direito a voto de uma sociedade por ações, ele passa a controlar aquela sociedade. Entretanto, aquela instituição não passa automaticamente a configurar uma sociedade de economia mista. Alguém pode dizer, como assim não passa? Sociedade de economia mista não é aquela justamente em que o Estado tem a maioria das ações com direito ao voto? Sim, mas lembrem que para criar uma sociedade de economia mista não basta comprar as ações. Para criar uma sociedade de economia mista, tem que haver uma lei autorizativa, tem que a atividade exercida por aquela instituição ser uma atividade que se enquadre naqueles conceitos, a exploração de atividade econômica em virtude de interesse público relevante, interesse coletivo relevante, por conta de uma questão referente à segurança nacional. Então a instituição tem que ser criada como tal. Então comprar as ações não cria automaticamente uma entidade de administração indireta. Entretanto, quando você passa a controlar a instituição, se essa instituição depende de você, o que é depender de você? É depender de seu dinheiro, de seus recursos para pagar suas despesas. Então, se você for lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 2º, item 3º, ele diz, esse dispositivo, que a empresa estatal dependente é aquela controlada que recebe do controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com o pessoal, custeio geral ou despesas com capital, excluído da parte de despesa com capital o aumento de participação acionária. Deixa eu só explicar isso direitinho. Se, por exemplo, um Estado ele controla determinada instituição e manda grana para essa instituição construir um prédio, quem já estudou direito financeiro sabe que isso vai ser para o ente que repassa uma despesa, certo? E a despesa que vai ser feita pelo ente que recebeu o repasse é uma despesa de capital, ele está construindo um prédio. Então, nesse caso, como ele recebeu grana do ente instituidor, essa instituição é uma entidade dependente, estatal dependente. Agora, se o Estado bota grana na instituição não para ajudar a pagar despesas, mas para aumentar seu capital, eu tinha 20%, quero ter 25%, o aumento de participação acionária não se enquadra nesta regra que diz, quando você manda dinheiro, aquele ente é dependente e, portanto, vai submeter às regras que nós estamos estudando. Então a ideia é, se o ente instituidor manda grana para uma estatal e essa grana é para pagar despesa com pessoal, ou outras despesas correntes, ou despesas de capital, essa instituição vai submeter às regras, e aí, fundamental, submeter as regras referentes à lei de responsabilidades estatais, mas só no tocante a licitações e contratos. Vão ter que fazer licitações e contratos seguindo o novo estatuto que nós estudaremos, inclusive, em alguns blocos que vem mais pela frente. Então, também as estatais dependentes, no conceito que nós acabamos de explicar, se submetem no tocante a licitações e contratos, às novas regras constantes da Lei de Responsabilidade das Estatais. Além disso, eu quero chamar a atenção a um detalhe excludente. Tudo que nós falamos até agora foi incluindo instituições nas regras da nova lei. Entretanto, o legislador raciocinou o seguinte: ora, se for uma empresa pública ou sociedade de economia mista pequena,
ela não precisa submeter a todas essas regras que nós estamos criando. Na realidade, vamos excluí-la de algumas regras. Bem, a ideia foi seguida aqui, mas pensaram o seguinte: vamos excluí-la de algumas regras, mas elas têm que obedecer a regras de governança. O país precisa de governança. Nós vamos ter capítulos específicos sobre governança mais para frente, tá? Mas agora eu quero que vocês saibam o seguinte: quem é menor vai ter que obedecer regras de governança, mas não essas regras que estão na lei. O poder executivo do ente instituidor, quando eu falo instituidor, é porque se é empresa pública ou sociedade de economia mista, é estadual, federal ou municipal. Se é municipal, o ente instituidor é o município. Poder executivo do município vai ser o poder executivo municipal comandado pelo prefeito. Então, um decreto do prefeito vai criar regras de governança para essas instituições. Então, a instituição pequena, quem cria as regras de governança é o poder executivo. E o que é instituição pequena? A lei disse que é quem tiver receita operacional bruta inferior a 90 milhões de reais no exercício anterior. Então, empresas públicas e sociedade de economia mista com receita operacional bruta menor do que 90 milhões de reais no ano anterior não se submetem às regras de governança constantes da lei que estamos estudando, mas sim aquelas regras criadas pelo Poder Executivo competente. Todavia, essas regras têm que ser criadas em 180 dias desde a data da vigência da Lei 13.303 de 2016. A vigência, vocês devem lembrar do primeiro vídeo, é do dia 1º de julho de 2016. Então, 180 dias a partir daí. É o que tem os poderes executivos no país para criarem atos trazendo as regras de governança aplicáveis às empresas públicas e sociedade de economia mista que tenham tido no exercício anterior receita operacional bruta menor do que 90 milhões. Agora, obviamente, tem que obedecer aos princípios, às diretrizes que são colocadas na nossa lei de responsabilidade das estatais. Então, completando com esse vídeo a parte referente à abrangência da nossa grande novidade, nos blocos subsequentes nós começaremos a tratar exatamente do coração da lei, aquela parte que foi mais citada, as regras de governança, as regras de transparência, de composição societária, as regras de controle interno, de gestão de riscos, e essas regras certamente vão ser cobradas bastante nos concursos subsequentes. Então, para você, bons estudos, até a próxima, tchau, tchau.